prazer estar aqui com vocês, né? Quando o Zé me convidou, já tem um tempo que ele me convidou, e a gente vai deixando para a última hora, né, para escolher o tema. Na época ele falou, você tem algum tema pronto, que você já trabalhou em algum estudo? E eu fiquei olhando os temas que eu tinha pronto, né? Inclusive eu tinha esse tema, mas numa outra apresentação. Mas aí, esse final de semana, eu estive conversando com uma pessoa, né, que ela perdeu a filha recentemente, vítima do suicídio. A filha se jogou do 7º andar, uma adolescente de 16 anos. Aparentemente, né, a gente julga, fala, poxa, o professor pegou colando, não, sabe, aquela coisa que você fala assim, mas a gente sabe que você é a pontinha do iceberg. Quando foi no sábado, um grande amigo de uma prima, um senhor já de 70 anos, cometeu suicídio também. E a família está assim, sem entender, aparentemente sem motivo, né? Sempre aquela situação. E o meu filho, semana passada, ele estava conversando comigo. A quantidade de amigos, né, na escola, porque a escola está muito preocupada, a quantidade de colegas que estão tendo crise de ansiedade, falando de suicídio, falando muito preocupado com o amigo, né, que tem falado muito desse assunto, né, pensando em suicídio, enfim. E aí eu falei, gente, eu acho que tudo assim, né, tudo girando em torno, eu preciso falar desse tema, porque é um tema que eu acho que nós espíritas sempre devemos estar falando. Às vezes parece uma coisa ruim, né, naquele primeiro momento dá um impacto negativo, mas é um assunto que nos ronda o tempo todo, né? Eu, infelizmente, assim, eu já tive várias pessoas próximas, amigos que perderam filhos, né, cometendo suicídio, eu tive que estar ali do lado, apoiando de alguma forma, e eu sei que essa dor, assim, é terrível. Mas é um tema que sempre está permeando, né, que os números, a estatística anda muito assustadora. E pós-pandemia, né, que a pandemia em si trouxe como consequência muita depressão, muita crise de ansiedade, tem aumentado muito o número de suicídios entre crianças, né? Recentemente eu vi uma criança de Araguari, não sei se com 11 ou 12 anos, que cometeu suicídio. Crianças, adolescentes e idosos. Né? E você fala, poxa, mas idoso, né? Eu lembro que quando eu vi que aquele ator, Valmor Chagas, ele suicidou com mais de 80 anos, eu falei, poxa, uma pessoa chega a 80 anos, né, já cumpriu aí uma jornada para cometer o suicídio. Mas a gente sabe, né, que a pessoa enfrenta muitas dificuldades na terceira idade, às vezes uma solidão, uma dificuldade física, né, e isso tudo vai, às vezes, deixando a pessoa deprimida. Né? Então, por isso que eu escolhi esse tema. Eu acho que é um tema que, apesar, digamos, né, de não ser um assunto agradável, né, mas é um assunto importante da gente estar sempre falando. Tanto para a gente mesmo, quanto para as pessoas que nos seguem. Acho que a gente pode, né, com um pouco de aprofundamento nesse assunto, conhecendo, quem sabe está ajudando. Né? E quem sabe aqui na espiritualidade hoje, se nós não temos vários amigos, né, que precisam ouvir e trabalhar esse tema. Então, vamos falar um pouquinho sobre o suicídio. Aí eu trouxe um dado estatístico que até me assustou, né, que segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano no mundo. 700 mil pessoas devido ao suicídio, que representa 1 a cada 100 mortes registradas. É um número altíssimo. Né? A gente vê muito, e tem muito caso de suicídio nas redes sociais, quando a gente vê muitos casos assim, não foi informado o motivo, né? A família não informou o motivo. Muitas vezes o motivo é suicídio, a família não quer comentar, até porque, né, é uma situação muito delicada. Então tem muitos casos, 700 mil é um número muito grande. É como se a cada 100 mortes, uma morte fosse por suicídio no mundo. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a 4ª causa de morte. Isso me assustou muito. É a 4ª causa de morte mais recorrente, atrás de acidentes de trânsito, que é o primeiro, tuberculose, eu nem sabia, mas em outros países a tuberculose ainda é muito presente, e violência, né? Assassinato, né? Balas perdidas, enfim, todo esse processo aí que a gente também vê. Então é a 4ª, está somente atrás dessas 3. Então, significa que muitos jovens nessa idade têm cometido suicídio. A depressão, e dentro de todo esse quadro desses 700 mil, né, que cometem suicídio por ano, de 36% a 37% é por depressão. Então, a depressão é uma doença muito séria
que precisa, né, de total atenção. Né? Ela, às vezes, não leva ao suicídio, mas muitas vezes ela leva. Mas se ela não leva ao suicídio, ela também leva a sofrimentos muito grandes. E ainda existe muito preconceito em relação à depressão. Tanto de quem tem assumir que está com depressão e poder reconhecer que está com depressão, quanto a população de uma forma geral, os empregadores, né, toda a comunidade, a sociedade de forma geral, em reconhecer que a depressão ela é real, ela é existente, ela é uma doença, né, que precisa, como tal, ser tratada, sim, como uma doença. Né? Então, são dados que eu trouxe assim, e que alarmam. Por que o tema tem que ser tratado? Por que a gente tem que falar sobre suicídio? Olha os números. Né? Como a gente precisa cuidar, principalmente aí, né, dos nossos jovens, onde 37%, né, dos suicídios acontecem também por causa da depressão. Então, o que é suicídio? O que é a definição? Né? Se você for no Aurélio, né, suicídio é você dar fim à própria vida. Então, eu decidi, eu acabo, independente da maneira, eu acabo com a minha vida. Né? Eu resolvo dar um fim na minha vida, ao meu sofrimento. Só que o Espiritismo, né, nos traz o seguinte, olha a questão 944 do Livro dos Espíritas, né? Mas como o homem não tem o direito de dispor da sua vida, cabendo isso somente a Deus. O suicídio é, portanto, a transgressão dessa lei. Então, a vida foi dada por Deus e ela só pode ser tirada segundo os desígnios de Deus. Então, o suicídio, ele é uma transgressão, ele é uma transgressão. Por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, ela é uma transgressão. Né? Não era a hora ainda, não era o momento, né, daquela pessoa desencarnar. Então, ela provocou, ela antecipou, né, aquele momento. Né? Poderia, às vezes, estar próximo, às vezes muito longe. Né? Então, é uma transgressão. Né? Então, a gente sabe que naquele momento, aquele ato, por mais desesperador que seja, por maior que seja o sofrimento, né, cabe a Deus determinar qual é o fim do nosso sofrimento. Aliás, esse compromisso já está assumido na espiritualidade, prova, né, que nós mesmos escolhemos. Né? Mas é só que às vezes a dor é muito difícil. E tem uma série de fatores que pode levar a pessoa a não suportar essa dor. Primeiro, pessoal, é importante a gente entender que tem dois tipos de suicídio. Que é o suicídio direto, que é esse que a gente comentou até agora. A pessoa comete suicídio. Suicídio dependente da forma. Né? E é esse que trata 700 mil, tá? Essas 700 mil mortes é somente de suicídio direto, onde a pessoa foi e acabou com a própria vida, cometeu o ato conscientemente ali naquele momento. Mas nós temos também o suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? Né? Então, a pessoa, né, ela usa desenfreadamente drogas e com isso ela adquire um problema de saúde. Ou ela vem a falecer de uma overdose. Naquele momento ela estava consumindo drogas, apesar de saber do risco, mas ela falou, eu vou cometer o suicídio. Mas aquele uso excessivo de drogas fez com que ela desencarnasse. É um suicídio indireto. Né? Então a pessoa sai, pega uma moto, sai desenfreadamente, furando o sinal em alta velocidade, com toda a imprudência, ela está cometendo suicídio indireto. Né? Se ela bebe muito, né, bebe, fuma, né, ela adquire um câncer de pulmão em função desse cigarro, uma cirrose em função dessa bebida, é um tipo também de suicídio direto. Então nós temos os dois tipos de suicídio. Né? Então também é uma transgressão da lei quando você abusa do próprio corpo, né, você abusa da sua segurança e com isso você acaba, né, desencarnando, né, por uma imprudência, né, por um abuso cometido, né, seja com bebida, com álcool, com drogas ou mesmo com alimentação, né, e outras transgressões. Com a falta de cuidado da saúde, né, então eu não vou ao médico, eu não cuido da minha saúde, eu estou diabético, mas eu como açúcar normal, não estou nem aí. Né, às vezes escuta, né, vou morrer de qualquer jeito. Tem gente que fala assim, se morrer em terra, né, quando está querendo transgredir alguma coisa, então você tem consciência que você não pode comer açúcar e você come desenfreadamente açúcar. Né? Então, quando você não cuida da própria saúde, você não toma os devidos cuidados, então você está resfriado, né, você está doente e você não guarda o repouso que é necessário. Né? Então, tem todas essas questões. Então, nós temos esses dois tipos de
de suicídio. Por que eu trouxe? Porque muito se fala do direto, né? Mas a gente também tem que estar atento ao suicídio indireto. Então vocês vão lembrar da história de André Luiz. André Luiz não deu um tiro na cabeça, não pulou na frente de um trem, não fez nada, né? Aparentemente, conscientemente, para provocar a morte dele. Mas o quanto André Luiz sofreu quando ele desencarnou. Ele foi para onde quando ele desencarnou? Ele foi para o nosso lar direto? Para onde que ele foi? Anos de sofrimento, né? Vale dos suicidas ali no umbral. E ele pensava, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou suicida. Né? O que eu transgredi até que veio o esclarecimento. Ele teve uma série de abusos, né, durante a vida dele, que até assim, assistindo a gente pensa, nossa, socorro, né? Já cometi às vezes abusos muito maiores que André Luiz cometeu, né? E ele acabou adquirindo um problema de saúde que o levou a desencarnar. Então, o suicídio indireto. Por isso ele foi pro Vale dos Suicidas. Então, quem já não teve a oportunidade de assistir o filme, de ler o livro, vale muito a pena, é uma obra clássica e vale a pena assistir mais uma vez, porque cada vez que você assiste, você aprende uma coisa nova, mas ele nos traz de início logo essa lição. Para onde André Luiz foi, depois é que ele foi resgatado de lá. Então, o livro André Luiz, né, ele traz que ele foi para lá. Por quê? Por causa dos excessos que ele cometeu na Terra e que levou ao desencarne dele. Então eu trouxe esse exemplo, porque foi um suicídio indireto. E eu te confesso que a primeira vez que eu li, eu falava, gente, nossa, jura? Né? Assim, mas então, porque você não via nada tão grave, né, nos comportamentos dele a princípio, mas depois você vai entendendo todos os abusos e a necessidade, porque ele também tinha um pouco, né, orgulho, vaidade, tinha outras características também. Mas, de qualquer forma, né, em linhas gerais, o que a gente vê sobre o suicídio? O suicídio, né, tem gente que fala é um ato de coragem, tem gente que fala que é um ato de covardia. Né? Coragem, porque precisa de coragem, né, para você acabar com a própria vida. E tem gente que fala, não vejo como coragem, vejo como covardia, que se abandona a prova e muitas vezes deixa as outras pessoas que te amam, que convivem com você, com um sofrimento muito profundo. Eu vejo qualquer tipo de suicídio como desesperador. É a busca de acabar com alguma dor. Né? Então a pessoa está sentindo alguma dor. E alguma dor forte. Que para ela é forte. É porque a gente tem mania de medir a dor do outro. Né? Poxa, a gente tem essa mania. Quando você vê alguém sofrendo, eu lembro assim, uma amiga, ela teve um aborto. E aí a gente conversando, eu tive 4 abortos. Aí eu conversando com ela estava num sofrimento, ela gritava de desespero. Aí uma outra amiga falou assim, nossa, você tendo paciência de conversar com ela, você teve 4 abortos, ela teve 1, ela tem que ser forte. Eu falei, opa, né? Cada um com a sua dor, a gente não mede a dor do outro. Para ela é a pior dor do mundo. Né? Ela está sentindo, ela está vivendo aquilo, para ela eu não posso julgar a dor dela. Né? Então isso não existe. Então a dor, a pessoa, porque às vezes a gente julga, mas por que o fulano suicidou? Né? Se você pegar esse senhor que suicidou, até agora ninguém entendeu o que ele suicidou. E o pensamento que vem, gente, não tem motivo, só ele sabe o motivo. Com certeza ele tinha uma dor, né? Que a gente talvez nunca vai descobrir, porque ele não deixou uma carta, ele não deixou uma mensagem, ele não deixou nada, mas ele tinha uma dor muito forte, ele queria acabar com essa dor. Né? Então, é um desespero, eu quero acabar com a dor. Só que aí o que acontece? A vida continua. Eu acabo com a dor? Eu não acabo, eu aumento a dor. Isso, né, no livro, tanto do André Luiz quanto Memória de um Suicida, quem teve a oportunidade de ler todo, é um livro denso, mas um livro muito rico. A gente vê claramente isso, né? A dor só aumenta. Porque você carrega a dor, a dor que você tinha, ela continua. Né? Se é um vazio no peito, se é um luto por uma perda, o que for, ela continua, só que você ainda leva a dor, né? Toda a dor do peso do suicídio. Né? Por isso a gente precisa de muita oração. Esses dias eu estava assistindo um filme, a pessoa tinha suicidado, e aí foi buscar o padre, né, e o padre falou, não, a alma dele não tem salvação, e o padre não rezava, né? Na cidade do interior não rezava. O espírito ali suicidou, não. Gente, eu falei, meu Deus, mas é a hora que o espírito mais
precisa de oração. Salvação todos nós temos, todos nós vamos alcançar, perdão todos nós merecemos, mas é óbvio que aquele espírito está em muito sofrimento. Então ele precisa, na verdade, de muita oração, né? Porque o sofrimento é grande. Já pensou você acordar, você despertar e você vê que a dor não sumiu e que você adquiriu uma outra dor? Às vezes daquele tiro que você deu na cabeça, né? A pessoa que se enforcou. No memória de um suicida tem vários casos, né? Depende. Claro que existem os atenuantes. A gente vai ver que existem diferentes motivos. Existem os atenuantes, aquilo que a pessoa conquistou nessa vida, o que ela fez para os outros, a forma como ela viveu, é óbvio, né? Que tudo mas o sofrimento é sempre muito presente. Né? Então, a vida continua. Né? Então, tem aquele desespero, eu quero acabar com a minha dor, mas ela não acaba. Por que eu tenho? Né? Por que a pessoa ela pode suicidar? Como lá foi falado, né, de 36% a 37% é depressão. Né? A depressão ela é uma doença que precisa de tratamento, precisa sim, né, de ajuda espiritual, mas eu sempre falo, né, às vezes a pessoa fala assim para mim, eu queria ir lá no seu centro, porque levar meu irmão, esses dias uma amiga falou que ele está com depressão. Eu falei, nossa, ótimo, vamos levá-lo, né? Mas ele já foi ao médico. Né? Ele está fazendo acompanhamento médico, porque a depressão é muito séria. É um conjunto de coisas que precisam ser feitas. Precisa tomar remédio, sim, se for o caso. Precisa do psicólogo. Precisa de terapias ocupacionais, às vezes. Então, precisa de uma série de coisas. Né? Precisa tratar aquilo que está causando depressão. Né? E precisa, sim, do auxílio espiritual. Né? Seja a religião que a pessoa tiver. O apoio espiritual é muito importante. Mas hoje, na nossa sociedade, muitas vezes a depressão é tratada como frescura, né? Como falta de Deus, mas é falta de Deus. Né? Isso é falta de Deus, isso é falta de centro. Né? Quando a pessoa fala, isso é falta de... A pessoa, nossa, estou com depressão, isso é falta de centro, também, né? Mas tem muito mais coisa. Então as pessoas, às vezes, elas têm medo de falar com depressão e serem discriminadas no trabalho. Às vezes elas estão ali sofrendo de depressão e vão protelando até procurar um médico para evitar um afastamento no trabalho, para evitar uma fragilidade. Tem gente que eu já ouvi falar assim, não, uma menina que trabalhava lá em casa, nitidamente ela estava com depressão. Aí eu falei para ela, nossa, você está com depressão? Ela falou, me que isso, não tem tempo para ter depressão não, tem 4 filhos para criar, não posso nem pensar em ter depressão. Eu falei, então tem que se cuidar. Né? Então você precisa se cuidar. Até que ela foi no postinho, conseguiu consulta, falei, porque se você não se cuidar, vai ter uma hora que essa depressão vai explodir. Né? E aí, como é que ficam os seus 4 filhos, justamente? Né? Então, é causado por N motivos. Não existe medida. Né? Então, dentro de uma família, perde-se a mãe. Né? 2 irmãos conseguem levar, um dos irmãos fica com depressão. Ah, mas por que os outros não ficaram e aquele ficou? N questões, né, podem acontecer, né, para que leve aquela pessoa, vai a fé, o que ela acredita, a fortaleza interior que ela tem, a outra é mais frágil, né, a relação que tinha com aquela mãe, enfim, são N coisas. Então não tem uma regra, né, 2 pessoas vivendo uma mesma situação podem ter reações diferentes e apenas uma, né, ficar com depressão em relação àquela questão. Então a depressão é muito séria, a maior causa de suicídios, deve ser tratada na sociedade. Todas as vezes, todo mundo tem, né, em alguns momentos da vida, ou em vários momentos, melancolia, tristeza, é normal. Né? Não seria natural que a gente não ficasse triste diante de situações que nos causam isso, como uma perda, você perde o trabalho, você fica triste, você fica preocupado, você fica ansioso. Então a gente passa por esses momentos. Então não é toda tristeza que é uma depressão, mas aquela tristeza contínua, né? Nós vamos ver aqui nos sintomas, perda de vontade de fazer as coisas. Você tem que estar atento, tanto para você quanto para alguém que esteja do seu lado, que você consiga observar que está entrando, porque quanto antes a pessoa busca ajuda, quanto antes ela trata, né, ela cuida dessa depressão, mais cedo ela consegue sair dela, e mais longe ela fica do suicídio. Né, que é o extremo ali daquele momento de dor da depressão. Então a depressão é uma das principais causas do suicídio. Falta de propósito, a gente tem que preocupar, vocês viram, aumentou muito, né? Crianças e jovens de 15 a 19 anos.
A gente teve um agravante da pandemia. Eu sou mãe de um adolescente, hoje ele tem 17. Quando começou a pandemia, ele tinha 15 anos. Ele estava no auge de começar a sair. Tinha comprado um monte de roupa porque estava estourando as festas de 15 anos. Ele tinha umas 10 festas de 15 anos para ir programada no ano, dos amigos, das amigas que iam fazendo 15 anos. Né? Ele tinha viagem programada, ele estava super empolgado estudando na escola, com um monte de colega. De repente, ele teve que ficar 2 anos praticamente em frente ao computador, dentro de casa, adeus festinha, adeus convivência com os amigos, adeus esporte, adeus tudo, né? Porque teve momentos muito críticos da doença. E ali, abrindo mão disso tudo, né? E vivendo ali dentro do quarto, com o computador, internet, uma mãe e um pai dentro de casa, que você convive parte um dia, de repente você tem que conviver o dia inteiro, não é fácil, né? Essa convivência não é fácil, porque apesar de ser mãe e filho, a gente teve uma série de desavenças, né, ali naquele momento, porque a gente convivia junto 24 horas por dia. Então eu estou dando o exemplo do meu filho, mas isso aconteceu. E outros alunos, né, não tiveram nem possibilidade de ter aula online, nada disso, né, as escolas não estavam estruturadas. Então, pessoal, pensa se pra gente assim é difícil para um adolescente de 15 anos. O que é isso? Né? Porque eles têm sempre aquela coisa, eu não posso perder tempo, né? Eles têm sempre isso, e eles perderam, né? Nesse sentido, 2 anos da vida. Então, complicado, né? É uma fase que a pessoa não tem propósito, ela não sabe qual é o propósito, ela está descobrindo, eles demoram mais para descobrir. Né? O que eu quero da vida? Hoje a gente não pode negar que a facilidade que a gente dá para os nossos filhos é completamente diferente das facilidades que nós tivemos com os nossos pais. A gente procura suprir de tudo, dar tudo que é material. Tudo que a gente pode, o que a gente não pode, né? Então eles têm assim, muito acesso à tecnologia, né? O acesso a tudo é muito rápido. Então a questão do propósito às vezes vai ficando muito longe, sente-se perdido. O que eu quero ser? Né? O meu agora está terminando o terceiro e ele, essa semana teve uma crise, faltou 2 dias na escola, porque não sei o que eu quero, de repente. Né? Então, isso, né? Os pais têm que conversar muito, não é recriminar, tem que estar perto, tem que ter uma relação de confiança muito grande. Né? Então tem que entender que os pais estão ali, aconteça o que acontecer, os pais estão ali para ajudar, para apoiar, né? Então é normal, o adolescente fica trancado no quarto, gente, vamos conversar, vamos entender, vamos observar os sinais. Às vezes a depressão, ela não vem com tristeza, ela vem com agressividade. É uma forma de pedir socorro, de pedir ajuda, ele não sabe falar, não consegue, ele vai ficar rebelde com você, vai começar a ficar sem educação, vai começar a não fazer as coisas e ele está ali pedindo uma ajuda, né? Aquilo é uma forma pode ser uma forma de manifestar ali uma tristeza, uma dor. Né? Então a gente precisa também se preocupar muito com isso. Às vezes a gente dá muito do material, né? A gente precisa cuidar também do espiritual. Semana uma amiga, que o sobrinho dela, ele suicidou, inclusive, infelizmente, ele tentou várias vezes, e uma 4ª vez acabou que ele, né, veio a falecer. Ela estava falando, né, que ela nunca viu os pais conversarem com ele sobre Deus. Eles não tinham isso dentro de casa. Esses diálogos, além de não ter assim, uma religião, eles não falavam sobre Deus, eles não falavam sobre propósito, eles não falavam sobre espiritualidade, eles não tinham esses diálogos com os filhos, davam tudo. Ela falou, não estou culpando os pais, estou alertando, assim, falando tanto que é importante os pais conversarem com os filhos, os pais ajudarem os filhos a encontrar o seu propósito e os pais falarem de Deus. Né? Falar de Deus, de fé, não precisa falar de religião, mas fala da espiritualidade. Né? Então isso é importante para ajudá-los a encontrar o seu propósito. E tem suicídio por orgulho e vaidade. Né? Então no livro do Memórias de um Suicida tem vários casos, né? A pessoa perde tudo, a pessoa rica, muito rica, ela perde tudo, de repente ela não sabe lidar com aquilo. Não sei se é pobre, não sei se é falido, não sei rever os outros bater. É fácil? Muito difícil. Você imagina a situação, você é uma pessoa honesta, acostumada a ter tudo com facilidade, pagar suas contas, de repente você quebra, falha, né? Fica absolutamente falida e as pessoas, os credores na sua porta. Né? Igual uma pessoa que eu conheço, eu estava conversando com ela quebrou e levou junto o nome dos 2 filhos, que eram sócios na empresa. Então, o nome dos filhos, um de 25 e um de 24, está sujo. Cheio de protesto, cheio de coisa. Então, o desespero daquele pai,
né, que além de ter quebrado, perdido tudo, ele, sem ver uma perspectiva de curto e médio prazo de pagar as dívidas no nome dos filhos jovens, né, que estão começando a vida profissional e que não tinham nada a ver com a empresa dele, a não ser ter dado o nome, né, do nome está ali, os filhos estarem com o nome sujo. Então ele está assim, é uma pessoa que precisa cuidar, ele está bem desesperado, né, diante dessa situação. Então às vezes a pessoa, né, o orgulho, a vaidade, né, então a pessoa passa por uma situação em que ela não consegue lidar com aquele novo status, às vezes com a falta de dinheiro, com a perda da beleza, comete suicídio. E a gente julga, né? A gente fala, poxa, mas, né? Tanta gente fica sem dinheiro, tanta gente quer. Aquilo que eu falei, né? Cada um, né, reage de uma forma e tem uma estrutura interna, né, para lidar com isso. E tem pessoas que não sabem lidar, não conseguem vivenciar um luto. Né? Então tem pessoas assim que elas perdem alguém, perdem um filho, né? Perder um filho. O luto de perder um filho é insuportável. É insuportável para qualquer um, né? Mas aí as pessoas vão conseguindo, às vezes, trabalhar, encontrar um novo sentido. Né? Tem pessoas que abraçam causas, né? Que vão fazendo coisas. E tem pessoas que não conseguem e não querem mais viver. Entram em depressão, né? Cometem, tentam ou cometem mesmo o suicídio. Aqueles casais, né? Às vezes viveram juntos muitos e muitos anos, um dos dois desencarna, o outro não suporta, né? Não quer mais continuar vivendo. Né? Luto, você pensa assim, perdeu o emprego e suicida. Às vezes não é só a perda do emprego, já vinha no processo, aquilo foi uma gota d'água, né? E a pessoa acaba. Então o luto, né? O luto ele também precisa ser muito bem cuidado e muito bem trabalhado. A gente não pode passar por cima do luto. Né? O luto ele precisa ser vivenciado, você precisa chorar, né? Você precisa sentir, você precisa falar. Porque às vezes a gente, por ser espírita, está passando por uma situação de luto e pensa assim, eu não posso chorar, né? Porque eu acredito na vida depois da morte. Eu preciso ajudar, né, aquela pessoa que eu amo, que está desencarnando, eu preciso ajudá-la, se eu chorar eu vou prejudicá-la. Mas aí, gente, não é o choro do desespero, mas é o choro da perda mesmo, o choro do desabafo, da tristeza. A tristeza ela precisa ser vivida para que ela possa ser superada. Né? Então o luto muitas vezes também faz, né, pode fazer com que a pessoa cometa o suicídio. E como estão as minhas relações? Né? Então, como que eu me relaciono com as pessoas? Eu estou muito sozinho, né? A solidão pode levar à depressão, né? Não estou falando de ter momentos para você, de ter momentos sozinhos, mas tem pessoas que são muito solitárias, né? Que vão se isolando, vão ficando muito sozinhas, né? Ontem eu vi um videozinho no Face, eu falei, nossa, aconteceu no México essa situação. Uma senhorinha chega numa loja para arrumar o celular dela, porque ela fala conosco que o celular dela está estragado, né? Porque ela tem 4 filhos e tem mais de um ano que ela não recebe uma ligação de um filho, né? Então só pode estar estragado. Ele dá uma olhada nesse celular. Ele logo percebe, né, o que acontece. E aí ele fala, não, a senhora pode deixar o celular aqui que eu vou arrumar. E ele pega e liga, né? Porque ele tem os números na agenda, ele liga para um dos filhos. E fala, olha, estou aqui com o celular da sua mãe, os filhos moram em outras cidades, né? A sua mãe deixou aqui para arrumar, eu falei, porque ela acha que o celular vai estragar, porque tem um ano, tem mais de um ano que ela não recebe uma ligação dos filhos, aí conversa com esse filho. Ele disse que 3 dias depois ela volta para buscar o celular, conforme tinha sido combinado, já com um dos filhos, acompanhada de um dos filhos. Né? E ele não conta nada, finge que arrumou o celular dela. Tinha um defeitinho mesmo, tal, não sei o quê. Você vê que bom, meu filho veio lá na cidade me visitar e tal. E ele falou, nossa, isso era tinha um defeitinho mesmo, só fingiu que tinha. Não quis cobrar, claro, mas ela acabou comprando alguma coisa na loja dele e tal. Então, assim, é uma história real, né, que aconteceu. A acessibilidade, né, do dono dessa loja de fazer esse processo, podia pelo contrário até explorar dela, né? Mas a solidão dessa mulher, por exemplo. Né? Então ela tem 4 filhos, um ano que não fala com nenhum dos 4. Uma tristeza dessa pode fazer a pessoa perder o propósito, perder o sentido da vida. Né? Então a gente que está aí ao nosso redor, né? Aquela pessoa que ficou viúva,
né? Aquela pessoa que a gente conhece, uma visita no domingo, uma visita no sábado, chamar para tomar um café, né? Já, assim, quantas vezes às vezes você convida uma pessoa para tomar um café, para almoçar na sua casa, a pessoa chega. A minha prima, uma prima minha, meu marido ele tem uma sensibilidade boa, muito melhor que eu para essas coisas. Domingo ele falou assim, eu vou chamar a fulana para almoçar aqui em casa. Minha prima, né? Dele não. Eu falei assim, por quê? Ele falou, não, eu tenho visto ela no Face, ela terminou com o namorado, né? E o filho dela tá usuário de drogas, então ela tá passando por uma fase difícil. Aí ele falou, eu tenho visto as postagens dela no Face, então eu tô achando ela tristinha. Vou chamar ela para almoçar aqui em casa. Eu falei, tudo bem. Se você ver a satisfação que ela chegou, mas ela chegou numa felicidade, levou as coisas, levou sobremesa, e feliz, e ficou sala de casa 8 horas da noite. Eu fui dormir, deixei eles lá, porque eu não bebo, eles estavam, né, bebendo. Pô, voltei e ela tá. Mas ela saiu numa felicidade, porque ela estava realmente muito sozinha. E ela falou, gente, muito obrigada. Vocês acreditam que hoje eu acordei pensando assim, porque domingo é triste, né? Geralmente é um dia triste. Ela falou assim, o que eu vou inventar hoje para não... Porque o domingo me dá uma tristeza profunda. Aí vocês me chamaram para almoçar. Então, às vezes, essas coisas que a gente pode fazer pelas pessoas. Você está percebendo que a pessoa está triste, é uma palavra, uma conversa, é coisa simples. Mas que você não sabe que, às vezes, o quanto você pode estar contribuindo para a saúde mental daquela pessoa, né? Tirando ela do pensamento ruim e tudo mais. Então, como é que eu estou tratando as minhas relações? Eu estou ouvindo os meus filhos? Ou eu estou chegando em casa todo dia, ele está trancado no quarto, eu não procuro saber o que está acontecendo, né? Eu estou dando atenção para o meu pai, para minha mãe, né? Como é que eu estou isso, como é que eu procuro, com que periodicidade eu visito os pais, eu visito aquele tio, a avó, eu ligo, né? Com essa questão hoje de rede social e tudo, a gente não liga mais para as pessoas, né? Não tem mais esse contato telefônico. Às vezes manda, quando muito manda uma mensagem e tal. Então, como é que tá? Como é que estão as minhas relações? Como é que eu estou ajudando, cuidando das minhas? E eu mesmo estou cuidando de mim, né? Porque com isso eu vou fortalecendo as minhas relações. E fugindo daquelas relações que são tóxicas. Aquelas relações que me fazem mal, né? Aquela má influência, aquela pessoa às vezes muito negativa, né? Que sempre tem uma coisa ruim para falar, né? Que sempre está trazendo uma coisa ruim. Que está me diminuindo, que está acabando com a minha autoestima, não tem aquelas pessoas que só vêm para te diminuir, assim. Então, como é que eu estou cuidando dos meus relacionamentos? É um processo, né? Quando eu falei, olha, a depressão não precisa ser tratada por médico, por psicólogo, mas também pela espiritualidade. Quando eu começo, não é tudo que é obsessão, às vezes não é nem obsessão. Às vezes, por causa de uma perda, por causa de alguma questão, eu começo com sentimentos tristes. Né? O que eu atraio? Eu atraio sempre semelhantes. Então, às vezes, naquele primeiro momento, não é um processo obsessivo. Né? Mas aí, a depressão, eu vou ficando deprimida e eu vou atraindo. Aí vai juntando tudo. Vai piorando, vai agravando. E cada vez eu vou atraindo mais. À medida que eu pioro, né, a minha sintonia, o meu estado, a minha energia, eu vou atraindo mais. E aquilo vai virando cada vez, vai ficando cada vez mais difícil e cada vez pior. E tem gente que fica depressiva e vai beber, não é? Eu vou beber, porque beber eu esqueço. Eu tenho uma prima, ela estava passando uma situação muito difícil e encheu na cara. Assim, começou a beber eu observando, né? Ela não mora aqui não, mas eu ia observando. Aí eu fui falar com ela, ela falou assim, não, mas eu vou te falar, quando eu bebo eu relaxo. Falei, mas assim, você já está saindo do relaxamento falei, tem outras formas de relaxar, falei pra ela. Vamos, eu vou te ensinar umas meditações, tem uns negócios que relaxa, assim, não vai beber a cerveja não. Então, aí o que acontece? A pessoa começa a beber, vai aumentando, vai bebendo mais e mais, porque cada vez a dose vai ficando fraca para ela relaxar, para esquecer os problemas, né? E aí, com isso, cada vez ela vai traindo mais irmãos afins. Aí ela começa a trair irmãos que bebem, né? Irmãos que precisam. Aí a coisa vai ficando cada vez pior, né? Vai abrindo essa sintonia. E muitas vezes ali com aquele irmão obsessor mesmo, né? Estava esperando uma oportunidade, uma fragilidade, né? Para ver. Uma vez, agora eu não lembro, foi numa palestra do Divaldo, acho que foi aqui em Uberlândia, que ele contou esse caso de um irmão, né? Que ele tinha um obsessor. Mas eu não lembro se era um irmão ou irmã, agora será uma mulher. Mas que muito, né, ele aprendeu, né,
entendeu que tinha um obsessor, percebeu e orava e tal, e mudou as atitudes, e mudou o comportamento, e estava numa sintonia bacana. Aí o filho, adolescente, começou a dar tanto problema, mas tanto problema, né? Em adolescência é um período frágil, né? A mudança de hormonal, né? Não sabe se é criança ou se é adulto, fica aquela guerra. Aí esse filho estava dando dor de cabeça demais, problema, inclusive começou a usar droga, começou com ideias suicidas, né? E ele foi ao centro e tal. E aí ele começou a cuidar desse filho, e aí ele foi, né? Ele recebeu ele falou, olha, porque meu filho está obsediado, não, seu filho está obsediado, o obsessor não é seu filho, o obsessor é seu. Mas ele foi na parte frágil da casa, ele não estava conseguindo chegar nem em você nem na sua esposa. Aí eles foram aonde? Um adolescente, que estava vivendo esse momento de descoberta, frágil, não sabe se é criança, é adulto, rebelde, cheio de problemas hormonais, enfim, ele viu, ele falou, é aqui mesmo que eu vou encostar. Não era o obsessor do filho, não tinha nada com o filho, né? Ele queria atingir o pai, então ele foi na parte ali frágil, né? Que naquele momento estava descuidada também, e aí ele acabou atingindo. Porque a gente vai nesse processo, né? A gente vai atrair, então a gente precisa realmente cuidar. Quais são os sintomas, né? A gente não pode rotular, tá? Dizer que a pessoa está assim, é suicida porque apresentou esse sintoma, não é isso. Mas muitos suicídios, isso é de pesquisa também, apresentaram alguns desses sintomas. Comportamento retraído, a pessoa não é retraída, de repente ela começa a ficar retraída, inabilidade para se relacionar com a família, os amigos, vai se isolando, né? A pessoa começa a se isolar, começa a se afastar, não compartilha mais as coisas, não quer mais participar dos eventos, não quer mais, né, ter um relacionamento. Doença psiquiátrica, existem algumas doenças psiquiátricas que pela fragilidade, né, a pessoa, diante de uma frustração, diante de uma situação, ela pode, né, ter ali mais facilidade para ter esses pensamentos. O alcoolismo, né? Ansiedade, gente, ansiedade, não sei se vocês já tiveram ou tiveram a oportunidade de ver uma pessoa com crise de ansiedade, né? É terrível, crise do pânico. Então, a pessoa neste momento de desespero, né, ela pode fazer isso. Mudança de personalidade, aquilo que eu falei. Às vezes a tristeza não é manifestada ali pela tristeza, mas por uma irritabilidade excessiva, né? A pessoa começa a ficar sem educação, muda o humor. Mudança de hábito de alimentar, não dorme. Gente do céu, você não dorme, você não come direito, começa a emagrecer, né? Em geral, não é 100% dos casos, mas as pessoas que estão em depressão, elas apresentam. Elas emagrecem, elas têm que tomar remédio para dormir, se não dorme, né? Começa a ter todo um processo. A gente tem que observar as pessoas que já tentaram suicídio. Uma coisa também, né, que eu aprendi no próprio Memórias do Suicida, em outros estudos, que muitas vezes o suicida de hoje, ele é suicida de outras vidas. Então, por isso que às vezes vem mais a ideia, porque ele já passou por essa experiência, né? Ele já cometeu esse ato em outras vidas. E às vezes vem aquela vontade e ele não consegue. E mesmo dentro dessa vida, esse senhor, né, que desencarnou, ele se enforcou. Né? Ele pegou uma corda e ele se enforcou. Ninguém está entendendo, ninguém sabe, mas descobriram que ele já tinha tentado anteriormente. Ele estava com o corpo todo roxo, machucado. Ele se enforcou lá no curral, então, acharam uma corda arrebentada, tudo indica que ele tentou, a corda arrebentou, ele caiu, se machucou, né, mas não conseguiu, naquele dia, cometer o suicídio. A sobrinha de uma amiga, né, ela se enforcou, depois eles descobriram, aí que a mãe foi atentar, que ela tinha aparecido já com o pescoço todo machucado, deu uma desculpa. Então a gente tem que estar atento às pessoas que já tentaram, né, tá acompanhando, né, porque pode ser aí, né, já tentou anteriormente, se aquela questão não foi resolvida, pode tentar novamente, né. Aquelas pessoas que têm um sentimento de culpa muito grande, né, que se sentem desvalorizadas, aquelas pessoas que não gostam dela, uma perda recente a gente tem que olhar, não é só morte, divórcio, né, uma separação, mesmo perda de emprego, histórico familiar de suicídio, né? E você fala assim, porque é genético? Não é que é genético, né? Mas
ali podem ser espíritos ligados, né? Ligados, ou pode vir até uma obsessão de um ente que já desencarnou, enfim, tem N coisas. Desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organizar documentos, de repente a pessoa quer organizar a vida toda. Mas por quê? Você está com alguma doença? Assim, não que isso seja errado, tá? Não é isso. A pessoa, eu quero deixar tudo organizado pro dia que eu morrer, e vai fazendo isso, mas de repente aquele deu a louca, quero fazer isso em 2 dias, preciso resolver tudo. Aí você pensa, gente, mas será que está com alguma doença? E às vezes a pessoa quer, ela decidiu, ela quer cometer o suicídio, mas quer deixar a família mais organizada. Então, por que está acontecendo, né? Sentimento de solidão, impotência, aquela pessoa desesperada, pessoas que ficam escrevendo cartas de despedidas, né? E assim, quando eu falo doença física, porque você vai ver que a pessoa não está bem, sabe? A pessoa só fica adoecendo, a pessoa sai de um, cai na outra, imunidade baixa, né? Então está sempre doente, né? Então, sempre na cama, sempre nesse processo, então a gente tem que observar essas pessoas também. Tem tratamento? A gente pode prevenir o suicídio? O que vocês acham? A gente falou algumas coisas aqui, né, que a gente pode, deve fazer como preventivo, né, mas a gente tem que cuidar sempre, né. Existem algumas ações que a gente pode fazer, que são algumas coisas, né. Primeiro é reconhecer, gente, que toda dor é legítima. Eu não julgo a dor do outro. Eu não acho que é frescura, que é mimimi, que se fosse comigo, ou eu já passei, a gente tem, nossa, eu já passei tanta coisa pior na vida, né? Fulano é fraco. Você tem tudo. Você tem tudo. Por que você sente assim? Exatamente. Por que você sente assim? Né? Outro dia, tem uma amiga nossa que é muito depressiva, né? Muito. Aí a gente estava no café e ela veio e tal. Aí uma amiga falou, Fulano, sabe o que você está precisando? Você está indo para o hospital fazer umas visitas. Você vê que você não tem sofrimento, não sei o quê. Claro que o hospital fazer umas visitas, eu acho que vai ser bom para ela mesmo, mas você não pode falar assim com a pessoa. Né? Porque você não tem sofrimento, não, você não tem. Você tem lugar para morar, e começou a falar para ela, só que o outro está lá na cama, até o médico castigar, então a mãe ficou assim, né? E eu falando do céu, pelo amor de Deus, assim, coitada, não dá pra gente julgar a dor do outro. Né? Cada um tem a gente fala o seu quadro de referência, né? Eu, para suportar aquela dor de uma determinada maneira, o que eu já passei, o que eu já construí, né? A pessoa não. Então a gente não julga, né? A gente tem que respeitar. Então, independente de você ver uma pessoa que está passando por uma dor, respeita a dor, não julga, acolhe, né? Escuta, ouve, tenta entender sem julgamento, sem essa história, se é falta de Deus, se é falta disso. Não, gente, escuta, né? Ajuda. Luto não tem tamanho. Nossa, tem 2 anos que o marido morreu, eu tô de luto até hoje, isso é absurdo. Gente, luto não tem tamanho. Como tem gente que julga, né? Fala, nossa, tem 3 meses que o filho morreu, já tá saindo. Que absurdo. Luto não tem tamanho, porque cada um administra de uma forma. E se aquela pessoa tem 2 anos que o marido morreu e ela não consegue, ela não está ali para ser julgada, ela está ali para ser ajudada, né? Então não tem tamanho. Dor não é mensurável. Tá? Não posso dizer que minha dor é maior que a do Zé, né? Ou o Zé dizer que a dor dele é maior que a minha, não existe isso. Né? Dor não se mensura. E eu não posso legitimar a dor de alguém, gente, do tipo assim, isso é bobagem. Não, eu estou legitimando que a sua dor é verdade. Não, eu dou razão, você sofrer, tem gente que fala assim, você tem razão. Fulano não. Né? Então, a gente, eu vi também outro dia, né? Faleceu uma senhora, e aí o pai legitimando a dor dos filhos. Não, porque você tem direito, porque você ajudou sua mãe, você foi embora, você legitima. Gente, não tem como legitimar, né? Cada um vai de um jeito. E a vida, né, é uma forma também da gente sempre tratar, e até de forma preventivamente, a gente ter um equilíbrio entre corpo e mente. A gente precisa cuidar do corpo, é comprovado cientificamente que a atividade física ativa o hormônio da felicidade. Né? Quando você caminha, você faz caminhada, por isso que fala assim, quando a pessoa está com depressão, o que é bom? Caminhada. Vai caminhar no Parque Sabiá é bom. Né? Naquele momento a pessoa não quer levantar da cama, quanto mais caminhar, mas vai indo, quando ela volta com uma sensação melhor. A gente tem preguiça de caminhar, tem preguiça de ir para a academia, tem preguiça de... Mas quando a gente volta, a gente não volta mais animado?
Você ganha o dia em energia, né, para aquele momento, aqueles 40 minutos, uma hora que você fez a atividade física. Né? Então, cuidar do corpo é importante, mas cuidar da mente também é muito importante. Né, o que eu leio? Eu lembro quando a minha avó teve depressão, isso há muitos anos atrás. Ela mora na Bahia, eu fui para a Bahia. E minha avó estava com depressão. Por que eu estou rindo? Porque eu fui ver, né, como é que era. Primeiro que ela assistia Cidade Alerta com depressão. Depois jornal. Ela tinha uma programação na televisão. Eu falei, não, gente, só de cortar essa programação já vai ajudar pra caramba, porque a pessoa já está triste, já está com depressão. Você assistiu Cidade Alerta? Não tem condição, o negócio é aquele, assim, depois vai pro jornal, depois vai, sabe, era aquela. E ela comentava os casos, ela assistia. Eu falei, não, vamos mudar a programação. Ela gosta muito de ler, foi pro livro espírita, assim, é um processo, vai devagar. Né? Mas como é que eu estou cuidando da minha mente? Eu aprendi a meditar, eu achava que eu nunca ia conseguir. Gente, meditação é assim, maravilhoso. Você demora um pouco para acostumar, mas depois é fantástico. É tomar um passo, vir no centro, fazer culto. Que livro que eu estou lendo, que filme que eu estou assistindo, como é que eu estou ocupando a minha mente? Que tipo de conversação? Igual nesse momento, né, assim, a gente tem que evitar as discussões políticas, discussões de religião, não entrar, porque são energias muito pesadas. Né? Não que a gente não possa ter a nossa convicção, não é isso, mas não ficar discutindo, desgastando a mente com discussões, com brigas, né, com esse tipo de coisa. Então, sempre a gente procurar equilibrar, porque quando um dos dois está desequilibrado, né, eu posso estar propenso aí, né, a uma tristeza, a uma depressão. A alimentação, vocês acham que ajuda? Demais. Demais. É uma alimentação saudável, né? E aí, quando a gente fala de nutrição, além da alimentação, é aquilo que eu falei, nutrir o corpo, né? Ar, caminhadas, natureza, ar puro, alimentos, leituras, imagens, né? Notícias, companhias e referências. Como é gostoso você sair com uma pessoa que te faz bem, conversar com uma pessoa que te faz bem, não é? Então, quais são as companhias? Está igual o bem que fez com a minha prima, ela foi lá para casa, riu, brincou, conversou, teve companhia, fez bem para ela. Né? Isso quer dizer afastar das coisas que não te fazem bem. Isso inclui desde amizades tóxicas até perfis que, por exemplo, te deprimem no Instagram. Olha a cilada que eu estava caindo. No Instagram tem o Reels, né, que são os vídeos. E aí você grava, salva o som, e eu gosto de ver os Reels. Só que ultimamente tem tido umas músicas ligadas à saudade, né, que tá, e o povo tem postado a saudade de quem já... foto de quem já desencarnou, e são a maioria crianças. E aí eu chegava no vídeo e falava, nossa, que judiação, pequenininha, deixa eu ver de quem morreu. Eu entrava lá e começava. De repente eu via, eu estava numa tristeza, porque eram casos assim, né, criancinha, bebê. E eu ficava tadinha dessa... Gente, eu falei, meu Deus, não vejo mais. Porque estava me trazendo, e isso eu fazia junto, estava me trazendo uma depressão muito grande. Né? E está tendo muitos, tinham muitos, porque eu acho que pega o som e nossa, muitos casos tristes, eu falei, gente, mas isso está me causando depressão. E aí tem pessoas que ficam, né, pegando, fica lá, igual eu estou falando, para as redes sociais, está brigando, está discutindo, está seguindo perfis violentos, né, de coisas ruins, de notícias que não são legais. Então, isso tudo é a nossa nutrição, é a nutrição da comida mesmo, que a gente come e tudo, mas é a nutrição do nosso espírito. A espiritualidade, a gente nem está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, cuidar sempre da espiritualidade. Né? Então, você ter realmente o seu momento com a espiritualidade, a sua fé, o seu estudo, né? O que você faz para a sua espiritualidade. Desligar-se. Hoje é muito difícil desligar. Né? Então, a gente fica ligado, conectado na internet, no Instagram, igual eu comentei, eu vou dormir vendo vídeo, triste. Ou fico, você já viu quando você pega um Instagram, ou mesmo quem tem muitos grupos aí, quando você vê, você não tem tempo para nada, né? Você passa o dia inteiro falando que não tem tempo para nada, quando você vê, você ficou 2 horas na rede social. Então, o recomendado é que 2 horas antes de dormir você desliga de tudo. Tá? Você desliga do Instagram, do Face, né? Desliga, adquire esse hábito,
né? Que você com isso está prevenindo uma série de coisas negativas, né? Que vão contribuir aí para a depressão e tudo mais. Exercício de ser grato. Crie uma rotina de agradecimento. Né? Lá com o pessoal que eu medito, tem um caderninho. Todo dia eu tenho que escrever 3 coisas que eu sou grata pelo dia anterior. Exercício. Aí você vai descobrindo que você tem muito mais motivo para agradecer, né? Do que para reclamar. Então é um exercício bacana, porque geralmente a gente lembra de Deus, ora, pede quando a gente tem alguma coisa para pedir. A gente não agradece. Aí quando você começa a fazer esse exercício, você vai nutrindo ali que você, nossa, tem coisa boa demais na minha vida acontecendo. Né? Você não foca no negativo. Focar em todos os papéis, tá? Eu trago isso aqui, se chama roda da vida, como é que está a minha roda da vida, né? Eu estou dando atenção para o meu corpo, eu estou dando atenção para mim, qual o tempo que eu gasto comigo, né? Qual o tempo que eu gasto com a minha família, porque tem gente que assim, trabalha e não tem tempo para mais nada, não dedica mais nada, vai ficando com depressão. Ah, minha vida é vazia, eu sou sozinho, eu vivo do trabalho, aí eu mandar embora, quase morre, porque a vida é aquilo ali. Hoje eu escutei isso, um senhorzinho que trabalha no ambiente meu hábito, e a menina falando, se mandar o seu fulano embora, ele morre. Que a vida dele, ele fica 24 horas por dia lá no supermercado. Né? Então acabou que ele adquiriu aquele hábito e ele não cuidou dos outros papéis da vida dele. Né? Então, a gente cuidar de tudo, a gente ter essa harmonia também é um preventivo. Né? E certeza, pessoal, que tudo passa. Né? As coisas boas passam, mas as ruins também passam. Também li isso numa frase no livro do Memórias de Suicídio. Às vezes, aquele motivo que fez a pessoa cometer o suicídio estava para acabar. A solução estava para chegar. Se a pessoa esperasse mais um dia ou algumas horas, a solução ia chegar. Algo ia acontecer que ia modificar aquele cenário. Já aconteceu isso de vocês? Chegar no fim do dia desesperado, pensando em um problema que não tem solução, achando que a vida assim, e no outro dia a coisa mudar completamente? Né? Isso já aconteceu. Às vezes não é no outro dia, mas começa um processo no outro dia, né? Então também tudo passa, né? As dores como grande oportunidade, porque a gente sempre vê a dor como um castigo, né? E a dor sempre pensa assim, vai passar e eu vou dar conta, eu vou superar e vou com isso subir um degrauzão da minha evolução. E que a gente precisa sempre sair melhor do que a gente entra, né? Em qualquer situação, que eu aprendo. E a gente precisa sempre confiar, foi dito aqui na abertura, né? Confiar em Deus. Deus sabe o que é melhor para a gente. Hoje a gente não entende de jeito nenhum. Muitas vezes nessa vida ainda a gente entende. Quantas coisas aconteceram lá atrás que você lamentou e que hoje você agradece. Né? Se não tivesse acontecido aquilo que naquele momento você achou ruim, você não estaria aqui hoje. Tanta coisa, e às vezes não é nessa vida que a gente descobre. É depois que desencarna, é na outra. Mas Deus tem sempre um propósito para a gente, por mais difícil que possa parecer, né? Isso é muito importante. Estar atento a gente, atento às pessoas que nos cercam, porque às vezes pequenas atitudes podem modificar uma atitude, né, tão drástica como essa, que traz tantas consequências, não só para a pessoa, como para a família, né? Para todo mundo, né? Certo. Então, obrigada, pessoal.